E aí, pessoal, beleza? Dando continuidade aqui à resolução de questões de concursos públicos. No caso, nós temos aqui uma questão de língua portuguesa versando sobre colocação pronominal. O concurso é para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de 2018, tá? Eu analisei essa questão e eu confesso a vocês que talvez seja uma das mais difíceis, pelo menos quanto ao tema língua portuguesa, tá? Por isso, é uma questão que, se o candidato ele acerta, ele com certeza vai se diferenciar dos outros, né? Então vamos a ela. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de colocação pronominal. Então o candidato tem que se lembrar das regras de colocação pronominal, tá, pessoal? Vamos analisar uma a uma as questões. As alternativas. Alternativa A. A prosódia já disse-o a alguém. Bom, aqui o candidato já tem que ficar esperto, porque o já ele atrai o pronome o, tá? Ele atrai o pronome o. Então, vai ficar correta a frase: a prosódia já o disse alguém, tá? Porque o já é um advérbio que atrai o pronome o. Então, já disse-o, tá errado. Já eliminamos uma. Se consubstancia o transitivo de criação. Você veja que o examinador ele dá algumas expressões, palavras difíceis que é para confundir o candidato, mas o candidato tem que ficar calmo nessa hora, porque ele está só analisando a questão da colocação pronominal. Então pouco importa o que, por exemplo, significa aqui na alternativa A, prosódia, e o que significa se consubstancia, porque o que importa é a colocação pronominal. O pronome aqui é se, né? E a regra básica é quando tem um verbo no início da frase, então é o verbo e depois o pronome. Então consubstancia-se. Consubstancias traço se. Ok? Então tá errado. De cara, tá errado. A alternativa C é uma das mais complicadas, porque o candidato tem que se lembrar de locução verbal com o verbo principal no particípio. Olha aqui, ó. Locução verbal com o verbo principal no particípio. E olha só que interessante, né? Quando há locução verbal tendo referido-me, quando há uma locução verbal com o verbo principal referido no particípio, fica tendo me, tá? Tendo-me referido. Tendo-me referido a Deus simultaneamente e para lá. Então a alternativa está errada, tá? Vamos à alternativa errada para no final falar a correta. Alternativa E. Para expressar minha ideia, juntaria um se. Aqui, pessoal, é a tal da mesóclise, né? Então, juntar-se, tá. É muito ruim de escrever com isso aqui. Mas vamos lá.
juntar-se-iam. Olha só. Pois é, essa é a norma, né, da nossa língua portuguesa, né? Então, juntariam-se, vira juntar-se-iam. É uma mesóclise isso aqui, tá, pessoal? Vocês vejam depois isso aí no YouTube, devem ter várias aulas aí sobre mesóclise, aproveitem e aprendam sobre mesóclise. O fato é que aqui nós só vamos analisar de maneira rápida as questões. Então, tá errado, correto? Tá errado aqui. Por incrível que pareça, a alternativa D de dado, que é a correta, ela está correta e não tem muito o que falar, porque ela tem o verbo e tem o pronome. E é aquela regra que seria na B, né? Porque a B está errada, porque começa com o pronome, se consubstancia. Mas como é verbo, então começa sirvamo-nos da linguagem para quaisquer efeitos. Então está correto. O verbo primeiro, o pronome logo depois. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Pessoal, uma questão que eu considero bem difícil, uma questão delicada para o candidato, e é uma questão que, se ele acertar, ele se diferencia de outros candidatos, né? Então, a dica é: estudem o tema colocação pronominal. Há diversas aulas aqui no YouTube. Ok? Boa sorte!